aparece. Testa lá pra mim o som. Não, pois é. Então, Apareceu. apareceu? Então tá bom. Aqui aparece o avisozinho, né? Vou deixar aqui, tá bom. Então, se quiser, compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas possam ver. É isso aí. Eu posso ler. Mais uma live. Hoje sobre os falsos mestres. Topzera. Eu falei, hein, que eu vou falar o nome de um aqui, hein. Eu já fui chamado. Fui chamado de falso mestre, que é possivelmente, né, por categoria, né, que fica pregando contra o dízimo na internet. Mas eu sou o cara que sou mais a favor do dízimo, meu amigo. Mas que seja como tá escrito lá, né? Oh! Como a cultura moderna gospel de hoje em dia fala, achei. Hoje vai ser tenso. Muito bem. Galeritia, compartilhe o vídeo. Acho que já deu aí uns 2-3 minutos para nós podermos o pessoal ir entrando. Aquele avisinho chegou no celular também, não? Tipo aquele que chega no Facebook. Compartilhe esse vídeo, comentem. Não estão com os dedos travados, talvez, né? Mas nem que seja com o queixo, com o nariz aí, comentem se quiserem. Porque o cotovelo de muita gente vai doer hoje. Na verdade, eu não fico muito alegre, sabe? Eu fico triste nesse sentido. Só que assim como muitas coisas que Jesus também anunciou que aconteceriam, né? As pessoas dizendo que seriam Cristo e blá blá blá, toda uma configuração, sei lá, parece meio gospel, mas acaba sujando, ou no caso, né, maculando esse nome de Deus, né? Muitos levantam e dizem Brasil, não, como é que é? Deus acima de todos, Brasil não sei o que, e acabam fazendo o contrário. Esse dia eu tava assistindo uma conferência, alguma coisa assim, e o cara ainda falou que amor, controle aqui pra mim. Que inclusive, né, essa pessoa que tava em destaque aí, ela era protestante reformada. Eu só dei risada, meu amigo. Eu disse, nossa, enfim, eu já vi em tantos lugares, já vi em tantas coisas fazendo. Obviamente, eu creio que todos podem mudar, todos podem melhorar, inclusive eu, né? Então, vamos lá. Os falsos mestres. Recapitulando rapidamente o primeiro capítulo, né, dessa segunda epístola de Pedro, que é o que nós vamos dar continuidade hoje. Faz o seguinte aí, cara. Você entrou aqui por confusão, quer saber de treta, vai embora. Segunda epístola de Pedro, no primeiro capítulo, a gente acaba falando de algumas coisas que, né, a gente deu aquela introdução falando sobre os teólogos dizerem que essa segunda epístola não tinha sido escrita por Pedro. Quando eu li o segundo capítulo, esse dos falsos mestres, eu descobri por quê. Porque a primeira parece muito, né? Mas enfim, esse segundo capítulo ele é bastante endossado aqui com algumas referências que ele não estava dando na primeira carta, né? Apesar de fazer algumas correções diretas ao povo. Mas enfim, aqui a gente vê, né, que Pedro, a princípio, tinha anunciado que logo teria a morte dele, assim como Jesus tinha anunciado, né? E nós lemos isso no Bible Live passado. E agora a gente vai começar nesse segundo capítulo falando dos falsos mestres. Antes disso,
nos últimos versículos do primeiro capítulo ali, ele acaba falando inclusive, né, sobre que nenhuma profecia ela tinha sido dada por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu vejo muita gente tirando isso do contexto para dizer que agora as pessoas têm novas revelações, que não é igual à Escritura, mas são novas revelações. Complicado, complicado, porque junto com esses estão nascendo também aqueles que dizem que Jesus não é nem pecaria, tem várias, né? Tem várias coisas malucas que os caras, você não é menor que Deus, enfim, várias coisas que vêm surgindo, e se a gente não pesquisa na Escritura, nós ficamos escravos dessas coisas. Então, como eu sei que você é um rapazinho ou uma rapazinha, né? É que a rapariga fica tensa. Na nossa região não é muito bem aceito aqui, né? Mas enfim, que gosta de Bíblia, que pesquisa sobre Bíblia, que sabe, já tem um conhecimento vasto aí sobre o Evangelho. Então, pesquise para ver se o que realmente eu estou falando é verdade, assim como os bereanos, como a gente vê em Atos dos Apóstolos, que... Atos dos Apóstolos não, né? Também, mas existe uma questão de nós conferirmos, né, para ver realmente se aquilo que é falado é verdade. E para isso você tem a Bíblia aí, né? Vamos nessa? É que eu tenho que dar uma introdução aqui justamente para que a gente não entre com o peito tão aberto que acabe pecando na leitura e com os olhos tão cheios de si que nós não consigamos achar alguma correção para nós aqui. Show? Vamos lá. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro. Então você vai achar lá o primeiro, você vai achar o segundo. Está lá no segundo e no capítulo 2. Vou falar dos falsos mestres. Vamos lá? Antes disso, o apóstolo Paulo, agora já que estamos falando aí de Pedro, o apóstolo Paulo falou, inclusive, e acabou corrigindo algumas coisas que alguns falsos mestres estavam tentando incluir dentro do Evangelho, incluir dentro da vida do povo santo de Deus. E muitas dessas coisas, elas eram, vamos dizer assim, sombra do que havia por vir, né? Ou do que tinha vindo, que tinha se cumprido em Cristo. E se vocês notarem, até nessa conferência que eu estava assistindo, o moço fala que doutrina, ela não é igual usos e costumes, né, que a gente vê na maioria das instituições. Então, a maioria das instituições religiosas aí, elas têm os usos e costumes, né, que muitas vezes eles não são embasados na Bíblia. E isso acaba, vamos dizer assim, atrapalhando um pouco a cabeça das pessoas, porque o que os apóstolos ensinam e o que talvez outras doutrinas de homens, né, que a gente chama, possam ensinar, elas podem não condizer com o que é o Evangelho e te afastar muito do que é o Evangelho. Por quê? Porque isso pode produzir em você algum tipo de legalismo, algum tipo de eu cumpro isso e você não cumpre, então você está errado, você está em pecado, você está, enfim, nisso e naquilo, enfim. E a gente acaba, vamos dizer assim, tirando o espelho da frente de nós mesmos e enxergando, vamos dizer assim, nas outras pessoas algo que talvez nem os apóstolos deram tanta atenção assim. Mas vamos lá. Versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Lembra quando Jesus falou, vamos dar mais uma pausa aqui, que justamente chamou os escribas e fariseus, inclusive, se eu não me engano, de guias cegos? E ele deu um exemplo muito prático de que se uma pessoa seguisse, né, um guia cego e ele caísse num buraco, a pessoa caía também. Porque nesse sentido, a pessoa é igualmente culpada, inclusive, por não ter essa, não vou dizer essa pesquisa necessariamente, mas esse entendimento ao qual Deus falou que daria sabedoria para nós, e era só nós pedirmos. Então, quando essas pessoas acabam seguindo, isso
se torna muito perigoso e muito problemático. Por quê? Porque eu vou ensinar errado, a outra pessoa vai ensinar errado também, a outra pessoa que aprendeu errado vai ensinar justamente alguma outra coisa, por alguma picuinha vão se formar novos grupos, porque uma opinião é diferente da outra, em vez de sentar e conversar, enfim, vão surgindo mais problemas. E aqueles verdadeiros, né, que o Paulo inclusive ele incentiva, ele diz necessariamente que é necessário que haja contendas, né, que haja esse problema, não que ele esteja, né, incentivando as contendas nesse sentido, mas para que os verdadeiros eles se levantem em verdade, para que vocês escutem a palavra de Deus, assim como também foi nos tempos dos profetas. Muitos inclusive tentavam pregar alguma coisa e Deus ia lá e corrigia, e alguns não aceitavam isso, e a punição de Deus vinha. Não se trata de um Deus mau, se trata de um Deus justo. Então, se você olhasse para você mesmo como um possível falso profeta, o teu destino, literalmente, seria colher corrupção sempre, porque você estaria pregando coisas erradas, ensinando coisas erradas para todos sempre. E é muito difícil uma instituição que ela já está formada com valores, enfim, com os 10 eu creio nisso, eu faço isso, e chegar e dizer assim, olha, a gente errou nesse ponto. Não é isso que Jesus quer de nós, não é isso que nós devemos pregar. Não, a gente errou porque aconteceu isso. Muito ao contrário de Lutero, né, que apesar de vários erros teológicos que ele tem, e qualquer coisa um dia a gente faz um Bíblia Live só disso, dos erros do Lutero, mas é óbvio que é triste fazer isso, né, literalmente, mas é que serve para reflexão, mas num sentido de que ele disse que se fosse convencido, quando ele estava combatendo as indulgências, né, que enfim, só existia, vamos dizer assim, sobre instituições, né, fora as de outros deuses, enfim, que a gurizada cria e blá blá blá, acabou existindo, né, depois do ano 300 ali, Constantino tinha falado que o cristianismo ia ser a religião oficial do império, enfim. Então, ali depois, né, lá pelo ano de 1500 mais ou menos, 1517, se eu não me engano, aconteceram algumas coisas, né, a reforma protestante, e uma das alegações era justamente isso: ninguém podia cobrar pela salvação de outras pessoas, principalmente daqueles que já tinham morrido. E a gente vê que isso é um costume que acaba sendo, vamos dizer assim, notado, inclusive, se eu não me engano, em 1 Coríntios, acho que é 15, que Paulo vai falar sobre a ressurreição, eu não lembro bem se é o 15, mas enfim, pesquisa lá. E ele vai falar que existiriam outras pessoas que inclusive elas estavam se batizando pelos mortos, mas não que nós deveríamos fazer isso, né? E provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso, mas quando você pesquisar é provável que você encontre base nisso no mormonismo, inclusive os profetas deles incentivando que as pessoas se batizassem pelos mortos. E aí vai entrar vários outros ensinos que literalmente não estão na Bíblia Sagrada. E eu pensei, né, comigo mesmo, mas que Jesus é esse que está fazendo confusão? Que Jesus é esse que ensina uma coisa para o povo e daqui a pouco ensina outra para outro e não é a mesma coisa, e enfim. A não ser que sejam doutrinas de homens, fábulas. E assim como a gente leu, né, nesse primeiro capítulo, né? Mas enfim, continuando. Pensando nisso, e pensando só nessa introdução desse primeiro capítulo, desse primeiro versículo, aliás, a gente acaba vendo que Jesus já tinha predito isso. E Pedro estava reforçando de uma outra forma. Ele estava dizendo que ia surgir mestres, sim. Mestres que acumulariam, vamos dizer assim, uma falsa imagem de que eles estavam corretos. E você pode notar que isso acontece nos dias de hoje, porque quando eu não concordo com alguma coisa que está na Bíblia Sagrada, ou que, por exemplo, está na doutrina dos apóstolos, vamos dizer assim, eu procuro alguém que concorde com a minha ideia. Eu já fiz isso. E é provavelmente uma das coisas que a gente tem que ter atenção. A gente lê que não, vamos dizer assim, Deus pretende que nós vivamos por isso. E a gente vai lá e diz, não, mas eu não quero isso, eu quero aquele outro. E aí você vai e encontra inclusive alguns filósofos, alguns teólogos, alguns pastores, alguns mestres que falem o que você quer ouvir.
mas não o que você precisa ouvir. Aí o bicho pega. Então, já que nós estamos aqui nesse primeiro versículo, né? Vamos ler para a gente entender o que Paulo estava corrigindo nessa galera aí. No segundo versículo ele fala: e muitos seguirão as suas dissoluções. Quem está falando isso? É o Dudu? Não, apóstolo Pedro. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Entendem? Agora entendem? É que antes agora tinha um monte de gente assistindo o vídeo aí, eu acho que né, a maioria saiu porque geralmente não curte muito, pode ser que não curta a mensagem, pode ser que não curta ouvir repreensão, porque hoje em dia existe um Jesus diferente. Hoje em dia existe um simulacro de Jesus que as pessoas seguem, aonde tudo ele aceita, tudo é maravilhoso, mas quando ele fala sede santos porque eu sou santo, aí o bicho pega. Aí, essa possibilidade, igual diz Armínio, né? Ele não tá, Armínio, por exemplo, ele fala assim, ele diz assim: eu não estou dizendo que a pessoa possa chegar a um nível de santidade absoluta, mas também não estou negando. Tipo, por quê? Porque versículos, e inclusive né, na doutrina dos apóstolos, nas cartas, se eu não me engano, Paulina, ele vai dizer que Deus nos dá o escape para que não pequemos. E que não há tentação maior que a gente não possa suportar. E é aí que, igual eu ouvi algumas pregações sobre isso, bota o teu rosto no pó. Bota o teu rosto no pó porque tá precisando, meu amigo. Não é porque você precisa, é porque eu preciso. Não é porque necessariamente nós estamos só literalmente fazendo algo que é um costume de muitos. Né? Passar 73 horas orando. Passar 73 horas fazendo uma barganha com Deus. Procurar um evento que traga para nós agora uma outra coisa. Vou dizer, abre a Bíblia. Lê. Cara, ali no secreto, onde você pode orar, onde você está nesse momento de relação, vamos dizer assim, aprendendo, ouvindo, lendo, refletindo, é onde você pode fazer grandes coisas, meu amigo. Mas o que a gente quer? A gente quer flutuar, a gente quer correr, a gente quer rodar, a gente quer se arrastar no chão. Só não queremos servir a Deus. Porque no momento que você pisa para fora daquele lugar, você faz o contrário. No momento que passa a euforia, aquele êxtase, não sei o que. Seja murmuração, seja todos os pecados aos quais a gente confere melhor lá em Gálatas 3, né? As obras da carne, né? E a nossa justificativa por muito tempo tem sido: Paulo também errava, Pedro também errou. Mas o que Jesus está pedindo de você? E aí alegamos ter um relacionamento com Deus. Complicado. Então muitos blasfemarão o caminho da verdade, lá no versículo 2. Isso deve assustar todos nós. Isso deve ser preocupante. Porque aqui as pessoas vão dizer: mas lá não sei aonde, lá pode. Que não sei o que, né? Favorecendo as ideias e os desejos que eu tenho internalizados na carne e não no espírito. Isso pode se tornar muito complicado. E a continuação desse versículo, no versículo 3, né, ele justamente vai falar assim: e por avareza farão de vós negócio. Negócio. Vocês são objeto. Vocês são mais um no pacote. Vocês, lógico que eu me incluo nisso sempre, né, obviamente. Eu posso estar sendo só uma moedinha, uma massa de manobra. Continuando. Com palavras fingidas. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Sabe para quem que eles estão vendendo vocês também? Ou eu, no caso? Para Mamon. Para outros deuses. Eu acho que foi no Café Filosófico que eu estava assistindo uma palestra do Leandro Carnal.
declarado ateu, que ele falava sobre alguns pecados, né? E ele atingia justamente essa questão sobre que nos dias de hoje, ser humilde passou a ser símbolo de fraqueza. Que a nossa vaidade, inclusive, ela está muito aflorada no mundo de hoje. Em que só existem palavras positivas que devem ser ditas. Onde só o que vai te elevar tem que ser dito. Inclusive a correção que a Bíblia ensina por muito tempo aos filhos, ela tem sido tirada dos pais. Às vezes, pela vaidade dos próprios pais. Porque o meu filho não vai passar porque eu passei. E aí eu dou tudo para ele. Dou tudo menos o que ele precisava. Não tem problema não, filho, você comprar um brinquedinho a cada semana pro teu filho, joguinho, blá blá blá, não sei o que e tal. Mas educa o teu filho nos caminhos do Senhor. E aí? Ah, porque eu não sei como é que esse menino é assim. Eu lembro que esses tempos atrás eu tava lá na Crave e a gente tava meio que numa reunião lá, né, meio geralzinha e tal. E uma das psicólogas estava lá e ela relembrou uma coisa que eu tinha escutado, acho que várias vezes, né? As crianças, elas aprendem as coisas aonde? Na escola, que elas aprendem a malcriação, isso e aquilo? Até pode ser que sim, né? Mas elas repetem ou elas imitam a quem? Aos pais, né? Inclusive a pregação ali que um dos meus amigos perguntou, como proteger a criança das heresias? Eu devia ter reformulado essa resposta dizendo, dê bons exemplos, porque ele vai perceber o que é heresia e o que não é. Se você for a imagem de Cristo, for a imagem de Jesus, ele vai perceber o que é heresia e o que não é. Nossa, fomos até o ponto e vírgula, ainda nem terminamos o versículo inteiro. Vamos ler de novo aqui. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. E a sua perdição não dormita. E aí? Vai ter punição para quem ensina errado? Dudu está me mostrando um outro Deus aí que eu não conhecia. Eu estou te mostrando um Deus justo. Um Deus que apesar de todos os erros, para não dizer besteira aqui, da humanidade, resolveu perdoar. Resolveu amar todos e oferecer-lhes um caminho melhor. E o que o mundo vai dizer? Não. Não é assim, Dudu. A gente pode. É porque, né, muito do que a gente conversa no geral aí é pode ou não pode. Pode ou não pode. Posso fazer isso ou não posso fazer aquilo. Mas enfim. Então, no versículo 4, Deus vai colocar a sua justiça e vai dizer justamente, né, que no versículo 3 ele já falou que essas pessoas elas tinham uma sentença. E pense comigo só um pouquinho. Se eles estão sendo conduzidos a um caminho que não é o do Senhor, qual é o caminho que eles estão sendo conduzidos? Agora vamos ler o versículo 4. Por quê? Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Preciso falar alguma coisa? Obviamente, né, esse capítulo está revelando aqui, quando a gente começa a estudar sobre os anjos, sobre a forma dos anjos, sobre como que eram os anjos, existem tipos diferentes de anjos, embora muitos tentem colocar doutrinas diferentes, dizendo que Jesus era isso, Jesus era aquilo, num sentido de possivelmente fazer dele alguma figura, enfim. É que nisso eu não preciso bater literalmente, né? Eu só vou bater no que precisa ser batido, porque eu já apanhei demais, né? Então vamos lá.
senão eu não estava aqui ensinando. Vamos lá? Então, quando a gente percebe que Deus ele é justo, inclusive para anjos que rejeitaram possivelmente, né, a sua vontade, assim como em Adão nós também rejeitamos, e Adão rejeitou a verdade que Deus estava colocando sobre ele, comendo do fruto, obviamente, né, Eva fez isso e Adão também fez, e eu acho péssima, inclusive, as comparações que as pessoas fazem às vezes com a escatologia, e acabam dizendo, inclusive, besteiras, como no Éden Jesus pecaria, ou por amor, né, Adão pecou, coisas que nunca tiveram escritas na Bíblia. A gente vê que esse Deus é justo. E esses anjos, eles tiveram um destino. E no dia do juízo, porque esse dia não pode ser mais escondido, pessoal. É claro que a gente anuncia que tem um Deus bom, um Deus misericordioso, e é isso que nós estamos anunciando. Mas haverá um dia que terá o juízo. Terá um dia chamado de juízo, dia dos, seja, né, colocado, retratado em alguns outros dias, em alguns outros nomes, né, tipo o dia do Senhor. No versículo 5, ele coloca outros exemplos. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro, pregador, né, em algumas traduções, da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vocês lembram daquele fato? Do fato como aconteceu? Que as pessoas, como que era esses dias Noé? As pessoas, inclusive, né, eu não ia fazer esse paralelo, mas se davam um casamento, faziam o que bem entendiam. E aí? Você vai continuar assim? Não é por medo do inferno que eu geralmente prego o evangelho. Não é por medo do inferno que eu... Porque é isso que o ateu vai falar, é isso que o espírita vai falar, é isso que outras pessoas de outras religiões vão falar. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo daquilo. Embora, né, existem algumas passagens que elas descrevem um lugar como um lugar tenso. Mas, nós pregamos porque nós amamos as pessoas e nós queremos que elas participem do que nós estamos participando agora. E se você é grato pelo que Jesus já fez na sua vida, imagine na vida eterna. Não há palavras, não há pensamentos, não há algo que possa dizer como será. Mas Noé também pregou. E aparentemente as pessoas não creram. O mundo dos ímpios foi o que Deus chamou. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então Deus utilizou de exemplos como Sodoma e Gomorra. Vocês podem conferir lá em Gênesis. E isso tem que abrir os nossos olhos. Tipo, Deus, Ele é um Deus justo. Para que não fique, vamos dizer assim, uma conversa meio problemática, no sentido que agora a gente está vendo que Deus pode punir, agora a gente está vendo que Deus pode fazer alguma coisa que eu não queira, né? Nesse mundo aí de eu determino. Mas foi perguntado para Deus: Deus, se houver 30 justos lá, né? Tô parafraseando, claro, né? Mas enfim, se houver tantos justos lá, o Senhor perdoa a cidade? E o que ele respondeu? Sim. E aí foram cutucando ele mais, dizendo um pouco menos, né? Tipo, e 10 pessoas? E ele sim. E no versículo 7,
vai estar, né, a pessoa que ele livrou ali principalmente, né, que seria Ló, mas dá pra gente refletir. Dá pra gente levar, inclusive, até outros versículos que são interessantes. E quando o Filho do Homem voltar à Terra, ele vai achar fé? Dá para refletir? Não. Versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E aí no versículo 8 ele faz uma coisa que eu não tinha tido isso, vamos dizer assim, muito claro quando eu tinha lido Gênesis. No versículo 8 ele fala assim, ó, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Quando Jesus falou para vocês, né, não julgarem, né, obviamente é uma das coisas que a gente mais prega aqui no Bíblia Live, porque nós não podemos arrancar essa página, inclusive, da Bíblia. Mas nós podemos julgar o que é justo, segundo a reta justiça de Deus, não da nossa. Mas quando a gente olha atentamente para isso, a gente vê que a pessoa que talvez ela seja justa, ela sofre comentários, ela sofre apontamentos. Quando a gente olha para a história dos mártires, seja do livro lá do John Foxe lá, ou a própria Bíblia Sagrada, enfim, a gente vê que Estevão não teve um carinho na cabeça ali, dizendo, ah, tadinho, tá maluco aqui, acreditando nesse... Enfim. Não. Tiveram perseguições de verdade, né? Não agora, que é gurizada, né? Igual a gente falou no Bíblia Live passado, que o pessoal tá dizendo, nossa, olha só que perseguição com as igrejas e tal. Rapaz, por favor. E aí? 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles segundo a carne, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Ou aqui, né, ele também vai dar o exemplo de... em outras versões, na realidade, ele vai falar autoridades superiores. E aí que vem a pergunta para você. E pesquisa, para não falar besteira depois, né? Quem são autoridades? O que são autoridades? Quais são as autoridades que estão sendo faladas aqui no versículo 10? Versículo 11, continuando. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. As coisas para refletir é o episódio, inclusive, que aconteceu sobre a disputa de um cadáver. Vocês lembram qual? Enquanto o anjo Miguel não... Como é que agora... Não falou contra eles, né? Não pronunciou juízo infamatório contra Satanás. Mas disse que Deus te repreenda. Obviamente, né, naquela história a gente vai acabar vendo alguns personagens bíblicos e algumas possibilidades de... ele estava disputando aquele corpo lá porque as pessoas iam idolatrar aquele corpo, alguma coisa assim. Mas enfim, isso não é a história de agora. Mas por que está sendo colocado algumas coisas assim? Por que está sendo colocado essas coisas na segunda epístola de Pedro, no segundo capítulo? Eu sei que eu não vou dizer para você assim, coloque-se no seu lugar. Não vou dizer para você assim, nós temos que achar onde que é nosso lugarzinho e sentar. Mas talvez Deus esteja querendo falar alguma coisa com isso. É óbvio, né? Mas enquanto nós não abrirmos os ouvidos bem abertos para ouvir, a gente vai continuar sendo essas pessoas. E talvez,
sendo esses falsos mestres e ensinadores. E agora Deus fala, através de Pedro, que Deus, obviamente, né, em outras partes também, né, não poupou nem os anjos, maiores em força e poder. Vamos continuar? Mas estes, né, colocando, obviamente, esses anjos, enfim, como animais irracionais, colocando os anjos de força e poder, não pronunciavam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas aqueles que o quê? Que estavam ensinando errado, que acabavam passando para as pessoas outro ensino, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Que era o que eu estava falando no começo do vídeo, né? O que você vai plantar? O que você vai colher? Semeando o engano, você só vai colher corrupção. Versículo 13. Recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Aqui, deixa eu só abrir um parentezinho assim. Esses deleites cotidianos, obviamente, a gente tem que encarar também com o contexto da época, né? Claro que hoje, talvez os deleites eles estejam muito mais mascarados. Eu não vou dizer para você, desliga sua TV porque é pecado. Não, óbvio que não. Mas o que realmente que a gente tem dado a importância? É os meus prazeres? Ou o meu prazer é servir a Deus? E aí? Aqui ele vai colocar a palavra assim, ó. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então, existiam falsos mestres, e existirão, né? É o que Pedro está anunciando, né? Mas, enfim, nódoas, a gente pesquisou agora no dicionáriozinho, seria justamente essa mancha, né? Essa questão de impureza, né? Eles são máculas. Então eles colocam uma imagem no povo de Deus, né? Naqueles que servem a Deus, como são aparentados e são ditos como máculas, né? São manchas que acabam, vamos dizer assim, eu não digo manchando a honra, né, de Deus, porque literalmente essas pessoas não servem a Deus, né? Então, necessariamente, elas acabam passando uma imagem e sendo outras coisas. E a gente não precisa ir muito longe. Nos tempos de Jesus isso acontecia, né? Os fariseus pregavam muito bem, ou no sentido, né? Pregavam que bem entendiam e nem cumpriam aquilo que pregavam. Por mais que aquilo que pregavam podia estar meio incorreto, né? Vamos continuar. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodam-se as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Quem são esses? Será que há a possibilidade de alguém em nosso meio ser assim? Para que você não peque, será que tem a possibilidade de você ser assim? De você ser essa pessoa que está sendo citada? Os quais, deixando o caminho direito, ou caminho reto em algumas traduções, né, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beora, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Deixa eu abrir outro parênteses aqui, né? Porque geralmente a gente tem que explicar um pouquinho e tal. Lá em Números 22, você vai conferir essa história, né? A história de Balaão. E é interessante que a gente veja e ouça essa história, leia, releia, veja algum estudo sobre isso, para que a gente diz, meu Deus, eu tô falando do ateu, né? O ateu vai falar, meu Deus, os caras acreditam em mula que fala. E aí, eu digo, nossa, agora que você chegou ali em Números, você viu já um Deus que mandou um dilúvio, você viu um Deus que criou, né, o
o que nós conhecemos, inclusive o nosso planeta, vamos dizer assim, né, nesse sentido, com as coisas que tem hoje, em 7 dias, né, 6, né, mas no 7º ele descansou. Um Deus que fez chover fogo do céu, um Deus que fez muitas coisas, e agora você vai falar da mula que falava. E eu tô falando isso, né, justamente para dar uma conversada com o ateísmo, porque é meio complicado, né, os argumentos que as pessoas usam para dizer assim, olha, a Bíblia não pode ser verdade por causa disso, esse Deus é falso por causa disso. Rapaz, tá meio complicado, né, esses argumentos. Se você puder, um dos livros que eu creio que mais combate o ateísmo, o nome dele é Em Guarda, de William Lane Craig. William Lane Craig, ele também vai falar sobre outras coisas, ele vai falar sobre contra a ideia de predestinação de Deus, que nós somos uma marionetinha, enfim, alguma coisa assim, outras coisas assim. Mas leiam, porque é importante que a gente saiba de outras coisas, inclusive tem alguns sensos até de lógica melhor do que nós temos hoje. Porque quando surgem argumentos disso, a gente diz, pois é, porque não sei te responder, porque... E aí, quando a gente vai justamente para essas cartas de Pedro, ele vai falar para a gente sempre estar pronto para responder quando as pessoas perguntarem a razão da nossa fé. E agora você está falando de um ser transcendente que existe é uma palavra pesada, né? Que está na eternidade, um ser transcendente que pode fazer qualquer coisa, e aí ele não pode fazer a mula falar. Jumento que seja, depende da tradução, né? Vamos continuar? Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para que as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, lembra que eu falei sobre o Leandro Carnal ali, sobre a vaidade? Engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Então, preste atenção. O que o apóstolo Pedro está tentando falar com isso? Vaidades. Eu sei que quando fala em vaidade, o primeiro texto, provavelmente, o primeiro livro, vai ser Eclesiastes, onde a gente diz, tudo é vaidade. Né? E a gente vai ver, parece que é uns capítulos ali meio depressivos. Mas esse também é uma das partes que a gente pode usar, inclusive, contra o ateísmo. Mas é claro que eu não estou pregando contra, literalmente, uma ideologia, uma concepção de alguma pessoa. Eu estou pregando o reino de Deus e o que os apóstolos, inclusive nessa doutrina dos apóstolos, né, que as pessoas dizem seguir, estão pregando, estão falando. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. É claro que eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometia quando eu era... Obviamente eu posso cometer, né? Mas é claro que a gente aprende com os erros, né? Inclusive nessa pregação aí do Leandro Carnal, um ateu, ele vai falar justamente que aquela máxima que a gente fala, é errando que se aprende? Não. É consertando o erro que se aprende. É não errando novamente que se aprende. E eu sei que isso pode demorar um tempinho, mas logo logo a gente vai aprendendo, né? Se a gente conseguir corrigir isso. E na nossa vida cristã a gente passa por alguns problemas assim. Por exemplo, vou falar do perdão, né? Que é uma das coisas mais pregadas e tal. Tanto no Bíblia Live quanto, né? Que as pessoas usam muito, inclusive a passagem e tal, né? Da prostituta. Prostituta não, a pessoa foi pega em adultério em si, né? Mas enfim. Mas daí ele faz a comparação direta. E aí, enfim, vocês conhecem a história. Jesus diz assim: eu não te condeno, né? Eles te condenam. Aonde estão os que te condenam? Daí diz: já foi, não sei o que. Ela vai dizer, né? Ele vai dizer: então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Apesar de a gente ver a misericórdia do Senhor Jesus, ele também está falando uma exortação para aquela pessoa. Não insista nisso. Não vá por aí. Não é isso que vai dar sentido à tua existência.
Versículo 20. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então o que esses caras estão fazendo aqui, ó? Desde o versículo... Cadê aqui? 12. O que eles estão fazendo? Prometendo coisas. Inclusive, que vão massagear o que você está querendo. Porque muitas vezes o que a gente quer é não cumprir a vontade de Deus, né? Infelizmente. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então ele está dizendo assim, se você é vencido pelo pecado, você vai ser escravo do pecado. Em outras traduções isso está mais claro, nessa minha aqui que está um pouquinho mais diferente a escrita, inclusive. Mas ele coloca justamente... vamos pensar em outra coisa aqui. Eu sei que é difícil, que tem a questão de dependência química, que tem a questão psicológica, mas, por exemplo, o cigarro. Você é livre para fumar, por exemplo, eu poderia dizer, né? Você é livre para fazer o que você quiser. E eu posso dizer isso realmente porque é verdade. Mas, aí a pessoa diz, sim, eu sou livre, eu posso fumar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas será que você é livre mesmo? Ou você já está escravo desse vício? Se você é livre, então para. Por exemplo. Diz, mas eu sou livre, Duda, eu não preciso fazer isso para provar que não sei o que. Interessante. Então, não conta para ninguém que você parou, e para. Pra gente ver o quanto tempo que você dura. A pessoa que fala mal, maldizentes, a pessoa que trama contra o próximo. Será que estamos tão perto desse Deus aí? Mas é um sinal bom, se isso estiver produzindo arrependimento em você. Só que quem se arrepende tenta não fazer mais. Continuar fazendo. É por isso que a Bíblia vai falar em alguns outros. Vai estar escrito justamente que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É por isso que cita esse versículo geralmente. E esse versículo parece que dá uma empurradinha na nossa mente. Dá uma empurradinha no meu ser aqui. Versículo 20. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Profundo, né? Então eu não conhecia Cristo. E para mim, enfim, no passado não fazia muita diferença o que eu fazia. Eu não estava muito aí para muitas coisas que hoje eu tô. Eu praticava coisas, fazia coisas que eu sei que são erradas aos olhos do Senhor. Mas e aí? Eu e você, nós vamos voltar a essas práticas? Cuidado, porque o apóstolo Pedro vai falar uma coisa muito complicada agora. 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. E é aqui que eu vou levantar uma conversa ou a memória de vocês sobre outras partes que Jesus pregava também. Lembram do filho pródigo? Lembram? Ele já era filho. Ele não era uma pessoa que, tipo assim, não conhecia e tal. Ele era filho daquele pai. Mas o pai alegou que literalmente aquele cara estava morto. Por quê? Porque na parábola ela não fala que eles foram ensinados no caminho do Senhor. Eles não falam que, né? Inclusive a reclamação do filho, o outro filho, né? Que vê o outro sendo recebido com festa, é justamente essa. Eu estava sempre aqui
E o olho dele, bem no fim, estava nas mesmas coisas que o que pegou a herança e saiu gastar absolutamente, né? Com os prazeres do mundo aí, enfim. Nesse sentido, estavam. Então, os dois estavam errados e os dois estavam com a mesma visão. Mas por que citar isso, Dudu? Porque aquele que estava morto e viveu de novo, ele percebeu o que realmente importava. E aí, isso também vai remeter para as pessoas, tanto seja para as pessoas que não eram para ser de descendência de Abraão, disso e daquilo, para eu e você, para os gentios, quanto para essas outras pessoas também. Para esses que eram da descendência, vamos dizer assim, ou que são, né? E nos leva a refletir. É uma das parábolas que geralmente a gente fala sobre muitos significados. A gente fala que ora a gente tem que olhar para o filho que voltou, só que a parte que vai dar uma ênfase, vamos dizer assim, nessa parte do provérbio do quão voltou para o seu vômito, a porca lavada ao seu espojadouro de lama, é uma... Se eu pudesse, né, corrigir aquele filho que voltou, eu ia dizer justamente ele para assim, ó, cara, tipo, você reconheceu os teus erros, você voltou aos caminhos do Senhor, você ganhou um anel, ganhou as alparcas lá, né, o chinelinho da época, vamos dizer assim e tal. Esse é o reconhecimento, inclusive, que você é da família. Só que eu penso que depois dele ter reconhecido isso, ou quando ele reconheceu isso, né, pecou contra Deus e o pai dele. Aí ele tinha um conhecimento de Deus, né? Mas aonde que ele estava? Comendo a comida dos porcos, na lama. Então, se eu pudesse dar como é que eu vou dizer aqui, um conselho para você, é justamente lembre de onde Deus te tirou, né? Esse é um jargão gospel que a gente tem há bastante tempo, mas ele não é uma mentira, ele não é uma heresia. Você estava morto e agora vive. Você foi recebido por um pai amoroso que correu em sua direção quando te viu arrependido. E é claro, né, que a gente vai ter algumas conversas teológicas sobre a função, né, sobre o que o Espírito Santo provoca nas pessoas, enfim, mas aí quando a gente lê esse versículo 22 do segundo capítulo da segunda carta de Pedro, a gente acaba enxergando o tamanho da misericórdia de Deus. E aí a gente prega esse Deus amoroso, esse Deus que corrige, esse Deus que nos ensina, esse Deus que a sua graça nos educa. Mas com o andar da carruagem aí, com o andar desse mundo moderno, uma das coisas mais complicadas vai ser essa correção. Nós não queremos mais ser corrigidos, muitos de nós. E é por isso, né, que Pedro vai falar, inclusive, né, dessas questões, das pessoas que... E aqui ele aponta uma coisa muito complicada. Pessoas que já conheciam o caminho da verdade, mas que se desviam dele, né? Por quê? E voltam, né, a fazer as coisas antigas. E aí o estado que ele acaba se encontrando é pior do que o primeiro. Porque quando ele não sabia a verdade, vamos dizer assim, ele só era ignorante. Ele só era indouto, ele não conhecia. Mas depois de conhecer, e aí? Eu sei que isso coloca em choque todos nós. Se você for sincero, todos nós. Será que nós não estamos sendo igual esses caras aqui? E agora, né? Eu sei que muitos esperaram, né? Inclusive para que a gente falasse do falso mestre. Numa outra conferência que eu estava assistindo, essa eu acho que era do Bibotalk, ele falava sobre um falso profeta em potencial. E qual é esse falso profeta? Você? Sou eu.
Quando nós inserimos coisas dentro do evangelho, que é o que o conteúdo dessa carta está falando, aí a gente acaba vendo quem poderia ser o falso profeta. Eu sei que muitos, né, talvez os que assistiram aí e tal, gostariam que eu falasse o nome de alguém. Gostariam que eu apontasse, né? Apesar de que, na minha pregação, com o que nós conversamos, nós já começamos a enxergar algumas heresias que têm se impregnado no nosso meio, inclusive dentro de nós. Uma falsa religiosidade. Eu sou filho de Deus. E aí, quando você pergunta para a pessoa o que é Deus, ela não sabe. Ela até faz um cartão bonitinho, né? Igual nós estávamos dizendo ali sobre os 10 eu creio, mas quando converso com ela, ela não sabe o que é. E é claro que eu não estou dizendo, enfim, que todos vão ser teólogos, né? Obviamente essa não é a proposta, no sentido de do que a gente tem hoje, de instituições e tal. Mas, cara, se você diz servir a um Deus e não conhece a Ele, a que Deus você serve? Si próprio? O que te empurram nos domingos? Esse é um caso curioso. E ele tá aí. Ele tá aqui. Eu não sou a pessoa que julga, né, a outra no sentido de dizer assim... porque a gente sempre usa os versículos, por exemplo, de onde 2 ou 3 ou mais se reunirem, né? Cristo estaria, né, nesse meio. E quando você encontra uma pessoa, tenha ideia de que aquela pessoa ela vale muito para o Senhor. Aquela alma. E não julgue necessariamente se esse encontro está sendo um encontro eclesiástico do mundo, do teólogo ou do quem está assistindo. Mas se puder, em algum momento, e é isso que essas cartas nos exortam, sejam filhos de Deus. Anunciem o Evangelho. São Francisco, eu acho que fala. Se preciso, use palavras, né? Mas sejam pessoas que estão dispostas a servir esse rei. Jesus, inclusive, ele dá um exemplo, né? Ele diz que um pai tinha 2 filhos, já que nós citamos um pouquinho da parábola ali a parábola que o filho volta ali, né, e tal, do filho pródigo. E ele cita que um pai tem 2 filhos, e esses filhos, ele diz assim, ó, vai lá trabalhar na vinha pra mim. E ele pega e diz, ok, vou lá, beleza. E outro diz, eu não vou. Mas daí no dia seguinte, quem que aparece? Aquele que estava meio sem vontade, aquele que diz, eu não vou, mas foi. Então, por muitas vezes, você vai se encontrar com essa pessoa que diz, eu não quero fazer o Bíblia Live hoje. Eu não quero pregar o Evangelho, eu não quero viver para Deus agora, porque isso não me alimenta, isso não, enfim... E as pessoas acabam, vamos dizer assim, desenvolvendo e ouvindo uma voz, possivelmente muito mais da própria carne do que do espírito. Mas lembre de onde que ele tirou você. Lembre do que ele está propondo para você. Não é só por barganha que você vai se relacionar com Deus. Pare de fazer essas barganhas, na verdade. Se possível, Deus não é um serviçal. Veja ele assim, ele não é um serviçal. Ele é Deus. Inclusive, né, Deus Pai, por exemplo. É assim que Jesus ora, né? Pai nosso, que estás no céu. E eu peço que, como tarefinha, até para a gente concluir esse segundo capítulo aqui da segunda epístola de Pedro, a gente analise muito bem o que esse Pai Nosso quer dizer. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos. Será?
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será? Complicado. E essa foi uma oração dita, saída da boca de Jesus. E ele fala para a gente realmente fazê-la. Mas o que eu acho o maior desafio é a gente entendê-la. E depois de entendê-la ainda, colocar em prática. Talvez seja bem difícil. Talvez seja complicado. Show? Esse segundo capítulo é um pouquinho mais difícil de entender, porque ele vai incluir várias outras coisas que eu não quis trazer, até porque a gente já fez uma hora aqui. Mas ele traria várias passagens, inclusive, né, sobre condenação dos anjos, sobre isso, sobre aquilo, sobre Satanás. Então eu tentei falar resumidamente para que a gente não se prolongue muito mais. Mas o que nós acabamos percebendo é que existirão falsos mestres. Mas tome cuidado, porque assim como o versículo 21 do primeiro capítulo diz que... desculpe. Só deixa eu achar aqui para nós não ficarmos... Isso, o versículo 21 do primeiro capítulo, ele vai falar sobre justamente essas profecias que foram anunciadas, que anunciavam o Cristo. Existem pessoas que vão tentar distorcer isso. Inclusive tirar o valor de Jesus, tirar alguma coisa de Jesus, enfim. Ou a imagem de Jesus. Jesus não é assim, Jesus não é... Mas enfim. Ok? Não confundam as coisas. Esse Deus, ele é amor. Ele é justo. E encarando na realidade, com todos os erros que a gente já fez na vida, a gente já podia estar lá. Calabouço. Se você fosse bem sincero com você mesmo e com o mundo, assim, eu já estaria condenado. Mas quando nós percebemos e acabamos estudando a Bíblia, olhando, literalmente devorando isso, né? Eu falo literalmente só para colocar um peso, né? Você não vai comer as páginas de papel aqui agora, nem teu celular ou alguma coisa assim. A gente deveria dar uma atenção especial a esse Deus, quem nós dizemos servir. Porque se eu não sei quem é esse Deus, como é que eu estou servindo esse Deus? Se eu estou dizendo que eu sirvo a Deus porque eu vou numa reunião de domingo, canto, danço, rodopeio, mas as minhas ações fora, em casa, alguma coisa assim, são outras, é algo que eu deveria analisar. E cuidado, hein? Cuidado para você não seguir o Dudu de repente aí, e o Dudu ser um falso mestre, e quando ele cair no buraco, você cair junto. Top? Não seja igual as pessoas que colocam uma venda nos olhos. Existem algumas passagens da Bíblia, inclusive, que falam sobre abrir os olhos. E uma delas é sobre uma profecia, né, que seria Jesus, né? Se eu não me engano está em Isaías, onde ele daria visão aos cegos. Se hoje você teve a sua visão aberta, não hoje literalmente, né, no dia de hoje assistindo o que nós estamos fazendo agora, mas se um dia você abriu os olhos e enxergou esse Jesus, enxergou essa revelação de Deus como algo ao qual você devia apegar-se, e viu em você algo que não devia mais fazer parte da sua vida, confie nesse Deus. Mas veja se realmente essa é a vontade de Deus. E como que você faz isso? Indo na igreja da revelação? Não. Está aqui a revelação de Deus. Abra, estude, pesquise, pergunte. E assim, a gente vai crescer em conhecimento. E se Deus quiser, na graça. Porque é essa graça que vai nos educar. Mas que sejamos homens e mulheres de Deus. Para dizer quando a gente está errado. Para pedir perdão. Porque senão, nem só de instituições viverá o homem. Amém? Um abraço.